Saudações a todos em nome de Jesus para mais um estudo profundo da Palavra de Deus. Nesta tarde vamos estudar o tema do juízo investigativo. O juízo investigativo é um tema impressionante, um tema da verdade presente, um tema que é característico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhuma igreja, nenhum grupo cristão entende e prega a respeito do juízo investigativo. Mas eu temo que muitos de nós, como adventistas, não compreendemos o que deveríamos compreender a respeito do juízo investigativo. Dentro de muito pouco tempo, o caso de todos os adventistas será decidido no lugar santíssimo do santuário celestial, para a eternidade, para a perdição ou para a salvação. E devemos entender o que está acontecendo agora no lugar santíssimo do santuário celestial nesse juízo investigativo. Vamos começar com uma oração. Querido bom Deus e Pai que estás nos céus, te suplicamos, Senhor, sabedoria, entendimento, uma mente clara, que possamos compreender esse assunto tão importante como é o juízo investigativo. Que possamos colocar a nossa vida em ordem, em harmonia com a Tua lei, e estar preparados para o exame final de nossa fé. Em nome de Jesus, amém. O juízo investigativo também é chamado de o juízo pré-advento e também a purificação do santuário. Todos se referem à mesma coisa, ao mesmo evento. Juízo investigativo, porque o juízo pré-advento requer uma investigação, uma análise cuidadosa de cada indivíduo, do caráter de cada indivíduo, para ver quem são dignos de uma morada nas pátrias celestial. E também a purificação do santuário, porque o santuário agora está contaminado com o registro dos nossos pecados. Então ele tem que ser limpo, os pecados têm que ser apagados completamente para que os registros celestiais fiquem limpos. Muito bem, Salmo 68, 24 diz: ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os caminhos de Deus estão no santuário. O santuário celestial poderíamos dizer, o quartel-general das operações de Deus em todo o universo. É a morada de Deus, a habitação de Deus. O plano da salvação se desenvolve através do ritual do santuário. O plano da salvação todo está delineado, esboçado no ritual do santuário do Antigo Testamento, que a sua vez era uma sombra das coisas celestiais. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Novamente, a importância, a mensageira de Deus diz no grande conflito, claramente compreendido. E eu temo que nós não entendemos e não compreendemos claramente como deveríamos. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão. Impressionante, né? Cada um tem uma alma a salvar ou a perder. Cada um tem um caso pendente no tribunal de Deus. E logo, logo será decidido o caso de todos para a eternidade. O propósito de Deus ao dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo é preparar um povo para permanecer fiel a ele durante o juízo investigativo. Esse é o propósito pelo qual estabelecemos e mantemos nossas casas publicadoras, nossas escolas, nossos sanatórios, restaurantes vegetarianos, salas de tratamento e fábricas de alimentos. Esse é o nosso propósito ao levar avante cada ramo de trabalho na causa. Então, o propósito da Igreja Adventista do Sétimo Dia é preparar um povo para estar de pé no juízo investigativo. Não simplesmente para a volta de Jesus, porque se você está preparado para o juízo investigativo e é aprovado, passa no teste, no exame, estará também preparado para a volta de Jesus. Agora, se você não passar na prova final, no exame do juízo investigativo, pois você não estará preparado também para a volta de Jesus. Então o propósito das nossas casas publicadoras, escolas adventistas, sanatórios, restaurantes vegetarianos,
etc. Todas as linhas de trabalho na causa de Deus têm como único objetivo preparar um povo para passar ao exame final do juízo investigativo e estar de pé quando Jesus venha. Importantíssimo isso. Será que estamos cumprindo com este propósito? Será que os nossos restaurantes vegetarianos, a nossa casa publicadora, as nossas salas de tratamentos, escolas, estão cumprindo esse propósito? Não é simplesmente para ter uma instituição, um restaurante, uma venda de produtos naturais, só por ter. Não, o objetivo é este, que a luz seja levada para preparar um povo para estar de pé, para subsistir no dia de Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa ou para receber o castigo, de acordo com o que tivermos feito nesta vida. E também Apocalipse 22, 12, repete o mesmo ponto. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se Jesus, quando vem com o galardão, com a recompensa para dar a cada um de acordo com as suas obras, é porque já foi determinado, o exame já foi feito, ele sabe exatamente quem irá com ele para o céu e quem não irá. Para isso é o juízo de investigação. O caráter é investigado, a vida é investigada, as ações, pensamentos, tudo. Os pecados de Israel, sendo assim transferidos para o santuário, ficavam contaminados nos lugares santos. E uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção, para purificar das imundícias dos filhos de Israel e os santificar. Levítico 16, 9, tirado de Patriarcas e Profetas 2,53. Então, quando nós pecamos, o nosso pecado fica registrado no céu. As imundícias dos filhos de Israel ficam registradas lá no santuário celestial, contaminando assim o santuário do céu. Então agora necessitam ser purificados. Purificados significa apagados, limpados desse registro de pecados do céu, para dispor propriamente o pecado, como vamos ver e entender no decorrer do tema. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10, os versículos que mostram uma imagem impressionante desse juízo investigativo no céu. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. É impressionante a cena do juízo. Mostra o ancião de dias, e de acordo com o grande conflito, o ancião de dias é Deus o Pai. Os santos anjos como ministros e testemunhas, em número de milhares e milhões de milhões, assistem a esse grande tribunal. Então, Deus o Pai, o ancião de dias, aparece aí sentado no trono. Os anjos como ministros e testemunhas. E ainda mais, Daniel 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então a vinda de Cristo, que menciona aqui, não é a sua segunda vinda à terra. Não é. Ele vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. Muito importante isso.
Essa vinda de Jesus nas nuvens do céu, que menciona aqui em Daniel, vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, representa a Jesus chegando-se ao Pai no lugar santíssimo do santuário celestial, para começar a sua obra de mediador, sua obra final, a sua fase final de mediador, que é o juízo investigativo. Ao final de sua obra de mediador, ele receberá o reino, o domínio, a honra, e então começará o seu reino como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Assistido por anjos celestiais, o nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo, de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Muito e muito importante esse texto do Grande Conflito, página 479. Então, o último ato de Jesus é a realização do juízo de investigação, que significa também a expiação por todos que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Em primeiro lugar, a expiação, ela se realiza dentro, lá no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial. A expiação não se realiza na cruz. Muitos evangélicos que não entendem o processo do santuário e do juízo, dizem que Jesus, ao morrer na cruz, ele fez a expiação se completou na cruz. Totalmente equivocado. Jesus, ao morrer na cruz, o sacrifício expiatório foi completo e perfeito, mas não a expiação. Sacrifício expiatório é uma coisa, expiação é outra coisa. Sacrifício expiatório era no pátio do santuário, que representa aqui o planeta Terra. A expiação era realizada dentro do lugar santíssimo do santuário. Importante isso, muito importante, que vamos entender um pouco mais à medida que avancemos no estudo do santuário e do juízo. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei a sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Primeiro Escritos, página 54. Agora, o que descreve a seguir é bem interessante para poder compreender o processo do julgamento no santuário celestial. Vi o Pai erguer-se do trono. Veja bem, primeiro ela vê o Pai e o Filho sentados no trono, compartilhando o mesmo trono. Pai e Filho, vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Depois então vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono, então ergueu ele o seu braço direito, e ouvimo-lo dizer com amorável voz: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas, e vos receberei para mim mesmo. Duas coisas importantes nesse texto. Em primeiro lugar, o trono onde estavam sentados primeiramente o Pai e o Filho, estava no lugar santo, porque diz que Jesus, o Pai, ergueu-se num carro flamejante e entrou no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Se ele se levantou do trono e subiu num carro flamejante e entrou no lugar, no Santo dos Santos, porque estava onde? No lugar santo. No lugar santo estava o trono de Deus, o trono celestial. E esse trono, nesse trono celestial estavam sentados o Pai e o Filho. Interessante, o Pai passa num carro de fogo ao lugar santíssimo. Então aí Jesus ergue a seu braço e diz: vou ao meu Pai, ao lugar santíssimo, a receber o reino.
voltar e entrar nas bodas, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Jesus está neste momento nas bodas. As bodas significam o recebimento do reino por parte de Cristo. As bodas significam que Jesus está decidindo nesse momento quais serão os súditos do seu reino para toda a eternidade. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados no juízo investigativo. E nesse momento você está definindo quem serão os súditos de Cristo para o seu reino eterno. Então, um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote de pé perante o Pai. Imagine a vastidão do santuário celestial, que se faz necessário um carro, uma carruagem flamejante para transportar a Deus e Jesus do lugar santo ao lugar santíssimo. Primeiro foi o Pai transportado por essa carruagem de fogo ao lugar santíssimo e depois lhe seguiu Jesus, onde ele tomou lugar diante do Pai como sumo sacerdote em favor do homem. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e a vida dos homens serão aferidos no juízo. A lei de Deus é a norma. Jesus é o juiz e é o advogado. O Pai preside, os anjos são as testemunhas, a lei é a norma do juízo. Jesus é o advogado e juiz. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1. João 5, 22 e 27 diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então Jesus é aquele que julga, que decide os destinos de cada pessoa. Ele é o árbitro de todos os destinos. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo da investigação, os únicos casos a serem considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? 1 Pedro 4,17, tirado do grande conflito 418. Então, os únicos casos a serem considerados no juízo pré-advento ou no juízo investigativo é o caso do professo povo de Deus. Todos os que professaram alguma vez entrar no serviço de Deus ou aceitar Jesus como Salvador pessoal, todos os que professam ou professaram ser seguidores de Jesus, terão seus nomes avaliados, seu caráter avaliado para ver se são realmente discípulos de Jesus e se são realmente dignos de um lugar no reino eterno de Cristo. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então os livros são abertos. Nos livros estão registrados toda a nossa vida, pensamentos, palavras, ações, boas e más. E em base a estes registros será decidido o nosso destino eterno. Existem vários livros, de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia, o livro Grande Conflito. Existem 3 tipos de registros, de acordo com o livro Conflito dos Séculos. Primeiro, o livro da vida. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10, 20. E Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o livro da vida é um tipo de registro que existe lá no santuário. O seguinte é o livro de memórias. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, Malaquias 3,16. E então no livro de memórias, de acordo com o Grande Conflito, página 481, no livro Memorial de Deus, toda a ação de justiça se acha imortalizada.
Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, encontram-se também registrados no livro das memórias. E por último, o livro dos pecados. Eis que está escrito diante de mim, vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Isaías 65, 6 e 7. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Então, a obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Impressionante! O registro fiel e completo de toda a vida interior e exterior da pessoa. Então, em base a isto, os homens, cada um será avaliado e será decidido o seu destino eterno. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido ou apagado do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Impressionante. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32, 33. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ezequiel 18, 24, tirado do Grande Conflito 4, 83. Pergunta: quando confessamos um pecado a Deus, este pecado é perdoado, de acordo com 1 João, capítulo 1, versículo 9. O pecado é perdoado ou ele é apagado no mesmo momento? Essa é a pergunta. De acordo com Miqueias 7,19, Deus disse que vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, quando eu confesso um pecado hoje, esse pecado ele é perdoado, mas permanece no livro de registro, ou ele é de uma vez apagado do registro celestial? Vamos ver. Outra pergunta: pode Deus revogar o perdão? Quando eu confesso um pecado, Deus me perdoa, de acordo com a palavra de Deus, a promessa que ele fez, e a promessa dele não pode falhar. Agora, Deus pode chegar a dizer: eu te perdoei aquele pecado, mas pensando bem, não vou perdoar mais. Pode Deus revogar o perdão? Retirar o perdão que ele deu? Vamos ver. Parábola dos dois devedores, Mateus capítulo 18, versículo 34 e 35. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A parábola dos dois devedores é interessante. Um devia uma certa quantidade de dinheiro, que era uma soma exorbitante, e o outro devia uma pequena soma de dinheiro. Então, não tendo com que pagar, aquele devedor que devia uma quantidade exorbitante de dinheiro, clamou ao rei: tem paciência comigo que te pagarei tudo. O rei teve compaixão dele e perdoou.
toda a dívida. E então, ao sair dali, ele agarrou um conservo seu, que lhe devia uma bagatela, uma pequena quantidade de dinheiro, e colocou ele na prisão até que pagasse aquela quantidade de dinheiro. Quando o rei ouviu isto, chamou aquele homem de volta e disse: entreguem ele agora aos verdugos também, até que pague toda a dívida que me deve. Aquele perdão que Deus tinha dado a ele foi revogado, porque ele foi considerado indigno de receber o perdão de Deus. Impressionante isso. Então, vamos entender um pouquinho como é. Aqui está uma ilustração do que acontece no dia do juízo investigativo. O livro da vida, livro de memórias, livro dos pecados. O irmão fulano é chamado, claro, ele não está em pessoa lá, mas está o registro dele. É chamado o nome do irmão fulano. O irmão fulano tem muitas coisas boas escritas no seu livro de memórias. Era um adventista, tinha um bom recorde de ajudar aos pobres, fazia obra missionária, levantava igrejas, era uma pessoa bondosa, ele com paixão, atos de sacrifício em favor dos outros. Claro, tinha pecados, como todos nós temos pecados, o nosso livro de registro no céu. Ele, antes de ser adventista, praticou a mentira, tinha maus pensamentos, obscenos, até praticou a fornicação, era um enganador nos negócios, usava palavras ofensivas. Claro, tudo isso ele foi perdoado. Perdoado. Mas ele tinha um pecado secreto, que ninguém sabia. E ele, como morreu de repente, não pôde resolver esse problema com Deus. E esse pecado ficou em aberto nos livros do Santuário Celestial. O que acontece com ele então? Em primeiro lugar, quando o seu nome for chamado para a investigação, para o exame, o nome dele será apagado do livro da vida. Aquelas coisas boas que ele fez em prol das outras pessoas, no livro de memórias, o que está escrito que ele fez de bom, será apagado, não será lembrado mais. E aqueles pecados que haviam sido perdoados no passado já, serão desperdoados, por assim dizer. Toda a vida da pessoa, com todos os pecados que ela cometeu em toda a sua vida, estará em aberto para que ele pague no dia do acerto final, no dia do juízo executivo, no final dos 1000 anos. Ou Jesus pagará toda a nossa conta, ou não pagará nada. Jesus não vai pagar uma parte e você pagará a outra parte. Não. Ou Jesus paga tudo, ou você pagará tudo no dia do juízo executivo, no final dos 1000 anos. Ficou claro? Agora, pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Essa é a explicação da mensageira de Deus no livro Conflito dos Séculos. Então, se há alguém com um pecado registrado nos livros do céu que não foram apagados, não nos arrependemos e não foi apagado esse pecado, não foi abandonado, que quero dizer, não serão perdoados, nem apagados, e permanecerão ali, testificando contra o pecador no dia do exame. É assim como é. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu. Quer dizer, quando nós nos arrependemos de um pecado agora e confessamos esse pecado, se escreve ao lado desse pecado, diante do nosso nome, o perdão. Perdoado, mas o pecado não é apagado ainda. Tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, os seus pecados serão riscados ou apagados, e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Então, este versículo
de que eu apago as tuas transgressões por amor de mim, e também aquele outro que diz que os nossos pecados serão lançados nas profundezas do mar, se refere aos eventos relacionados com um juízo investigativo. Quando Deus avaliar a vida de uma pessoa e ela estiver com o seu registro limpo, porque foi perdoada, que foi purificada pelo sangue de Jesus completamente, então sim, os pecados serão apagados para nunca mais serem lembrados. Ilustrando, aqui novamente está um irmão fulano. As boas obras estão registradas no livro de memórias e no livro de pecado, os pecados que ele cometeu. Quando é avaliada a sua vida e se nota que todos os pecados que ele cometeu foram perdoados, está escrito perdoado ao lado de cada pecado, porque foram confessados, foram vencidos e abandonados pela fé no sangue de Cristo, então o que acontece? Primeira coisa, se apaga todos os pecados dele. Não se vê nenhum pecado mais. São removidos. Agora, as boas obras que ele fez ficam registradas ou imortalizadas no livro de memórias. E o nome do irmão fulano permanece no livro da vida para receber a recompensa da vida eterna quando Jesus voltar. Então, muito interessante. Então, pela virtude do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todo o verdadeiro arrependido serão apagados dos livros do céu. Assim o santuário estará livre ou purificado do registro de pecado. Então, bem simples de entender. Essa é a purificação do santuário. Quando Deus analisa o caso de cada pessoa, aqueles que confessarem e abandonaram o pecado, agora os pecados são apagados completamente. E isso então o santuário vai se purificando. Agora, os ímpios que não professaram seguir a Cristo e têm o seu caso então avaliado posteriormente. E eles mesmos terão que pagar a conta completa pelos seus pecados, já que não aceitaram que Jesus pagasse por eles. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam apagados antes de concluído o juízo, em que seu caso deve ser investigado. O grande conflito 4:85. Então aqui está a prova de que é impossível que quando eu confesse o meu pecado hoje, esse pecado seja apagado. Não vai ser apagado até depois que se conclua o juízo, no meu caso. Então, se eu for considerado digno, serão apagados completamente. Interessante. Olha que outra citação parecida do livro Conselhos para a Igreja 357. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até ao dia da expiação. Lembre-se, não? Que quando o pecado trazia o seu cordeiro ao santuário no Antigo Testamento, degolava o animal e o sacerdote então levava o sangue no lugar santo e aspergia diante do véu aquele sangue, simbolicamente transferindo o pecado do pecador ao animal e do animal para o santuário. E as marcas do sangue, supostamente carregadas de pecado daquele indivíduo, ficavam no santuário ali, com uma lembrança dos pecados dele até o dia da expiação. Assim acontece no santuário celestial. Quando houver arrependimento do pecado, quando tiver sido confessado e abandonado, então o perdão será escrito ao lado do nome do pecador, mas seus pecados serão apagados somente após o juízo investigativo. Ficou bem claro este ponto? Quando confessamos os pecados, se escreve perdoado ao lado daquele pecado diante do nosso nome, mas apagado somente depois que o nosso caso for investigado e avaliado, se cumprimos todos os requisitos. Advirto a todos os que professam o nome de Cristo a que se examinem rigorosamente e façam plena e cabal confissão de todos os seus erros,
a fim de que os mesmos vão antecipadamente a juízo, e o anjo relator possa escrever, ao lado de seus nomes, o perdão. Esta é a obra de preparação para o juízo investigativo. Examinar a sua vida, ver que coisas, que pecados, que ídolos existem na vida, confessá-los, enviá-los ao santuário, para que o anjo possa escrever perdoado. Claro, temos que incluir aí o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado, pela graça de Cristo Jesus. Abandonar o pecado. Então, assim como na expiação final, os pecados dos verdadeiros arrependidos serão apagados dos registros do céu, para não mais serem lembrados, nem virem à mente, assim no serviço típico eram levados ao deserto para sempre separados da congregação. Isso é um ponto interessante, que às vezes nós não percebemos. Os pecados, quando sejam apagados depois do juízo investigativo, lá no céu, não virão mais à nossa mente. Hoje você se lembra dos pecados que você cometeu durante toda a sua vida, verdade? Então, se você se lembra, é porque o teu nome ainda não passou em revista no juízo investigativo. Porque quando ele passe, quando o teu nome passe pelo exame final e você seja considerado digno da salvação, todos os seus pecados serão apagados lá. E serão apagados lá e serão apagados também na sua mente. Você não poderá mais lembrar deles. Isso é fascinante, impressionante, porque muitas vezes todos nós, com certeza, nos avergonhamos dos pecados que cometemos no passado. Cometemos coisas, às vezes cruéis, às vezes terríveis, que não se pode nem mencionar. Deus irá apagar o registro do céu e apagar o registro desses pecados de nossa mente. Nunca mais vamos nos lembrar deles. Nem ele vai lembrar, nem nós vamos lembrar. Aí está uma outra citação do livro Recebereis Poder, que frisa esta mesma verdade. Os justos não cessarão seus fervorosos e agoniantes clamores por livramento, já no tempo da angústia, né? No tempo da angústia final. Eles não conseguem lembrar-se de pecados específicos. Os seus pecados foram levados para a terra do esquecimento e eles não conseguem trazê-los à memória. Glória a Deus por isso, hein? Não vamos poder lembrar-nos mais dos nossos pecados, das nossas vergonhas. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado, nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal. Então, o plano da salvação é a maneira, explica a maneira ou o modo pelo qual vai Deus dispor, ou descartar, ou terminar o pecado. Como Deus vai limpar o pecado do universo. Esse é o plano da salvação. O grande plano da redenção atingirá o seu clímax na extirpação final do pecado. Interessante a palavra que ela usa no grande conflito 4:85. E o livramento de todos que estiverem dispostos a renunciar ao mal. O problema de vencer o pecado não é se eu posso ou não vencer. Jesus tomou toda a provisão para que todo aquele que quer possa vencer o pecado e alcançar a salvação, mas nem todos querem, nem todos estão dispostos a abandonar o pecado e o mal. E estou falando neste momento não somente aos ímpios que estão lá fora no mundo, estou falando de adventistas do sétimo dia. Nem todos os adventistas estão dispostos a abandonar os seus ídolos e o seu pecado.
Por isso, Deus nos chama. Por isso que Jesus bate a porta do coração, para que possamos permitir a entrada dele, que ele purifique e limpe a nossa vida completamente. Mas muitos não estarão dispostos a permitir que Jesus faça essa limpeza. Levítico 16, 21 e 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isto. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Interessante? Para a terra do esquecimento. Então vi que a obra de Jesus no santuário terminará em breve, e depois que termine a sua obra, ele chegará à porta do primeiro compartimento e confessará os pecados de Israel sobre a cabeça do bode expiatório, nesse caso Satanás. Então ele vestirá as roupas de vingança. Então as pragas virão sobre os ímpios, mas elas não virão até que Jesus vista as suas vestes e ocupe o seu lugar na grande nuvem branca. Então, enquanto as pragas estão caindo, o bode expiatório é levado embora. Ele luta, Satanás luta desesperadamente para escapar, mas é segurado com força pela mão que o guia. Se ele, Satanás, conseguisse escapar, todo Israel perderia a vida. O que acontecia no santuário do Antigo Testamento, que era o tipo, o símbolo, se repete, se cumpre no antitipo, no cumprimento de Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Então, os pecados daqueles que serão finalmente salvos, somente os dos salvos, serão colocados finalmente sobre a cabeça de Satanás, e ele receberá o castigo por ter induzido o povo de Deus a cometer esses pecados. Ele não está pagando a penalidade pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Ele vai sofrer agora a permanente, a total e a final castigo pelo pecado, porque ele é o autor do pecado. Ele é que tentou e induziu o povo de Deus a cometer esses pecados. Quão solene é esta consideração! Dia após dia que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros do céu. Palavras uma vez faladas e ações uma vez praticadas, nunca mais se podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más. Nem o mais poderoso conquistador pode revogar o registro de um único dia sequer. É intocável. O registro de uma pessoa não se pode tocar. Uma vez que a pessoa morre, esse registro é selado e só é aberto no dia do exame final da investigação. E nenhum poderoso guerreiro conquistador pode borrar o registro de um só dia. Nenhuma palavra, nenhum pensamento ele pode tirar do registro deste livro. A única maneira de lidar com isto é através do arrependimento e do abandono do pecado pela fé no sangue de Cristo Jesus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Se os que escondem e desculpam as suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será bem-sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor as suas mãos feridas, seu corpo moído,
e declara a todos que desejam segui-lo: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9, extraído de O Grande Conflito 4:89. É um fatal engano de Satanás que ele tem para o povo de Deus, de que é impossível vencer o pecado, de que é impossível vencer nossos defeitos de caráter, que vamos seguir pecando até o dia que Jesus voltar. Esse é um engano fatal que vai levar muitas pessoas do povo de Deus, muitos adventistas, à morte eterna, à perdição, porque creem no engano de Satanás. E Jesus apresenta suas mãos feridas, o seu corpo lacerado e diz: a minha graça te basta. A graça de Cristo e o poder do Espírito Santo podem me ajudar a vencer o pecado, a viver em harmonia com a lei de Deus. Quando Cristo vier, será então demasiado tarde para que os erros sejam corrigidos. Demasiado tarde para que o caráter seja mudado. Demasiado tarde para obter um caráter santo. Agora é o tempo da preparação. Agora é o tempo em que podemos ter nossos defeitos removidos. Agora é o tempo em que nossos pecados devem ser submetidos de antemão ao juízo, ser confessados e pelo arrependimento obter perdão para nossos nomes. Olhando para o alto, 4:17, parágrafo 2. Esta é a obra de preparação. Arrependimento, reavivamento e reforma da vida. Enviar todos os nossos pecados e sujeiras para o santuário celestial, para que possam ser examinados, que possam ser apagados nossos pecados e expiados pelo sangue de Cristo no momento certo do juízo. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Deus nos dará fé e graça para vencer os nossos defeitos de caráter, nossos pecados. Mas uma coisa é certa, Ele não vai nos levar para o céu com os nossos defeitos de caráter, nem com os nossos pecados. Ele nos dá graça e fé aqui para vencer essas coisas. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, Ele examinará o caso de cada indivíduo com um exame tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Grande Conflito 4:89. Então o juízo e a salvação são individuais. Ninguém pode comparecer por outro. Ninguém pode suprir as necessidades de outro. Cada um tem que ser provado individualmente e achado sem mancha, sem ruga, sem pecado ou coisa semelhante. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela ao caso dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esta vinda de Cristo, chegará o tempo, virá como ladrão, não se refere, como vimos, à segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Se refere ao momento que Ele vem a nós em juízo para examinar o nosso caso. Não sabeis quando chegará o tempo, o dia do exame do teu caso, quando o teu nome será avaliado, investigado e se decidirá o teu destino eterno. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora virei a ti. E você pode ser pesado na balança e ser achado em falta. Agora as pessoas perguntam o seguinte, muitas pessoas perguntam, será que o meu nome já passou no juízo? Será que o meu nome já foi investigado? Será que já passou para o caso dos vivos serem examinados? Será que o juízo dos mortos já acabou e já começou o juízo dos vivos? Será que o meu nome já passou em revista? Uma boa pergunta. Eu responderia com dois textos do Espírito de Profecia. Maranata 164.
a imagem da besta formar-se-á antes que termine o tempo de graça. Pois isto será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Então, a imagem da besta já se formou? Não, ainda não. Mas está em plena formação diante dos nossos olhos. E a maioria de nós nem sequer se dá por inteirado. A imagem da besta se está formando nesse momento. Não está completa. Se completará quando houver uma lei dominical, universal, em todo o mundo. Então a imagem da besta estará formada. E se começarão novamente as perseguições do passado. Agora, a imagem da besta, ou a lei dominical, ela será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o destino eterno de cada um de nós. Ora, se a imagem da besta, ou a lei dominical, será a última grande prova para o povo de Deus, então o nosso nome não pode ser examinado antes que sejamos provados pela lei dominical. Faz sentido, né? Quando vier a lei dominical, seremos provados por um tempo para ver como vamos reagir. Vamos ser fiéis a Deus, quando será difícil guardar o sábado, ou vamos ceder às influências, à pressão do mundo e das autoridades para conformar-se à lei do domingo? Qual será a nossa reação? Seremos provados por um tempo e depois então virá a investigação do nosso caso e se decidirá o nosso destino eterno. Outra citação, mesma página, mesmo livro, parágrafo 3 agora. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e recusando aceitar um sábado falso, colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Os que renunciam à verdade de origem celestial e aceitam o domingo como sábado, receberão o sinal da besta. Então, é a prova pela qual tem de passar o povo de Deus. A prova. Os que continuam guardando o sábado, mesmo em meio da lei dominical e da perseguição, receberão o selo do Deus vivo. Os que renunciarem ao sábado, por qualquer razão, por conveniência ou por temor, receberão então a marca da besta. Então temos que ser provados antes de ser selados. Então a sequência mais lógica é a seguinte: vem a lei dominical, somos provados por um tempo. Depois então o nosso nome será avaliado no santuário celestial e se decidirá o nosso destino eterno. Se passamos na prova, receberemos o selo do Deus vivo sobre nossa fronte e receberemos também a chuva serôdia para participar do último grande e forte clamor ao mundo. Muitos ouvirão pela primeira vez a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a verdade presente, e tomarão um lugar com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Agora, outra pergunta que eu tenho escutado que as pessoas fazem: quando o meu nome passe em juízo, quando o meu nome será avaliado no lugar santíssimo do santuário celestial, no juízo investigativo, se não sou aprovado, estou perdido ou ainda tenho oportunidades? Veja que interessante a pergunta. Vou esclarecer um pouco mais a pergunta. Quando o nome de uma pessoa, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, passe em exame lá no céu, ela é avaliada. Nós seremos, como adventistas, os primeiros a serem avaliados lá no julgamento celestial. Primeiro a Igreja Adventista, porque é a que mais luz e conhecimento tem, e depois as demais igrejas que professam também o nome de Cristo. Sendo que nós somos os primeiros, suponha que o meu nome passa no juízo investigativo. O meu nome é rejeitado. Mas o tempo da graça ainda está aberto. Porque apenas começou o juízo investigativo dos vivos. Depois então vai passar para as demais igrejas, demais denominações. Eu ainda tenho oportunidade ou já não? Pergunta.
A resposta é bem simples. A resposta é: não tem mais oportunidades. Quando o seu nome passar no julgamento do juiz investigativo, e se você foi rejeitado, se você foi pesado na balança, achado em falta, se você foi considerado indigno da salvação, aí terminou o seu tempo de graça. Para você, já está fechada a porta da graça. Apesar que está aberto ainda para o mundo, que não escutou a mensagem final. Está aberto para as demais igrejas evangélicas ainda entrarem. Mas para você, já não tem mais salvação. E vou dar 4 provas de que assim é. Algumas pessoas podem dizer, e às vezes têm perguntado para mim e dito: bom, mas a porta da graça está aberta? Eu ainda posso entrar e ser salvo? Não, não pode. Vou dar 4 razões. Primeira razão: os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. O Grande Conflito, 491, parágrafo 1. Decisão final e irrevogável. Quando se analisa a vida de uma pessoa, é pronunciada uma decisão final e irrevogável. Final quer dizer que não tem outra decisão. Você não pode apelar a um tribunal mais alto, superior, porque não há. O tribunal de Deus é o mais alto tribunal. Não existe uma Suprema Corte, já é a Suprema Corte, que vai decidir o caso de cada pessoa. Decisão final é a decisão que foi tomada, não vai ser tomada outra. É a final, é a última, é a primeira e a última. Irrevogável é que não se pode revogar, como a lei dos medos e dos persas. Não se pode revogar. Decisão final e irrevogável sobre cada caso. Caso analisado, caso decidido. Sessão encerrada. Naquele nome, não há mais volta. Segunda razão. Festa das trombetas. Lembra das festas das trombetas que vinha 10 dias antes do dia da expiação? Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. A festa das trombetas é para despertar o povo, para preparar o povo da urgência do Yom Kippur, do dia da expiação que estava por chegar em 10 dias. 10 dias faltava para o dia do ajuste final de contas. E o povo agora escutava os sons de trombeta, anunciando preparação, prepare-se, prepare-se, vem o exame final, venha o juiz investigador. E a pessoa que não afligia a sua alma, não confessava os seus pecados, em 10 dias, arrumava a sua vida, tudo que precisava ser arrumado em 10 dias, se chegasse o dia da expiação, ela não estava pronta, ela era, diz a palavra de Deus, que era eliminada do povo de Israel. Não diz que era morta, mas ela deixava de fazer parte do povo de Israel, perdia a herança da terra prometida. Não tinha mais parte como o povo de Deus. Impressionante isso, né? Imagine-se a cena agora. No Antigo Testamento, começou a festa das trombetas. E as trombetas anunciando, falta 10 dias para o juízo investigador. Falta 9 dias, falta 8 dias. E falta um dia, amanhã chega finalmente o dia da expiação. E você se dá conta, não estou pronto ainda? Então vem o sacerdote e diz: não se preocupe, irmão, você não está pronto ainda, vamos dar 5 dias mais. 5 dias mais para você se preparar, vamos mudar a data do juízo investigador do juízo investigativo de hoje para dentro de 5 dias, para dar mais um tempinho para você. É assim que acontecia? Claro que não. Davam 10 dias, você tinha 10 dias que arrematar tudo que precisava ser arrematado. Para que chegasse o dia da expiação, você tinha que estar pronto. Se não chegou, não está pronto, você era eliminado do povo de Deus. Terceira razão. Parábola do servo prudente e do servo mau. Esse está em São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Uma parábola impressionante. Vamos ler juntos. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem, silenciosamente, despercebida, como ladrão à meia-noite. Virá a hora decisiva, que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Impressionante essa parábola e a aplicação da mensageira de Deus. A parábola menciona muito a parábola do senhor da casa e o servo bom, prudente, e o servo mau. E diz que o senhor da casa virá de repente, Jesus não vai vir de repente, pois na sétima praga Deus vai anunciar do céu o dia e a hora da volta de Jesus. Vamos estar bem sabidos do dia e da hora que volta Jesus. Isso não se refere a isto. A mensageira aqui diz que isso refere-se à hora decisiva, silenciosamente, despercebidamente, como ladrão à meia-noite. Virá a hora decisiva, que determina o destino de cada homem. O destino de cada homem. Então, a hora decisiva, que vem como ladrão à meia-noite, não é a volta de Jesus em glória e majestade, é o dia e a hora que o teu nome será revisado, avaliado, julgado no santuário do céu, e a decisão final e irrevogável será pronunciada no seu caso. Esta é a hora terrível que virá a cada pessoa como ladrão de noite. E depois, então, será retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Para sempre. Quer dizer, se uma pessoa foi rejeitada no juízo investigador, foi rejeitado, seu nome foi pesado na balança do santuário, foi achado em falta. Então será retraída, retirada, removida desta pessoa a oferta de misericórdia e perdão e salvação. Não estará mais disponível a essa pessoa. Porque veja, a salvação é um processo que é obra de Deus. É o Espírito Santo que trabalha no coração, levando a pessoa ao arrependimento, ao abandono do pecado, à confissão, etc. Se o Espírito Santo já se retirou de você, já te abandonou, te deixou, porque finalmente você recusou todas as oportunidades que foram dadas, quando o Espírito Santo se retira e abandona a pessoa, não tem mais volta, não tem mais salvação. Será retirada, retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem caído. Isso nos leva à conclusão definitiva, que quando o meu nome passa no juízo investigador, se a pessoa não é aprovada, não passa a inspeção, ela está perdida, irremediavelmente perdida. Não há mais oportunidade. Por isso a importância das orientações e advertências de Jesus. Cuidado com os cuidados da vida, cuidado com o amor aos prazeres, cuidado com o excesso de trabalho. Não seja que você se ocupem tanto e que não tenha tempo para preparar a sua alma para o encontro com Deus no juízo investigador. Estamos em meio aos perigos dos últimos dias. Em breve chegará o tempo em que a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deve ser cuidadosamente estudada, pois será cumprida exatamente ao pé da letra. Qual é a profecia de Ezequiel capítulo 9? Aquela profecia
que o anjo com o tinteiro de escrivão vem colocar uma marca sobre aqueles que gemem e clamam pelas abominações que se cometem dentro da igreja, dentro de Israel. E depois atrás dele vem os anjos destruidores com armas de destruição, executando todos aqueles que não receberam a marca e o selo de Deus nas suas frentes. É impressionante isso aí, impressionante. Primeiro vem o anjo colocando o selo do Deus vivo sobre aqueles que foram provados e se mostraram fiéis, dignos da vida eterna. O selo do Deus vivo na sua frente. Tem um tema no meu canal, aí podem procurar, que é o selamento. Explica em detalhes o processo do selamento e as características e as condições que devemos cumprir para receber o selo do Deus vivo. E então depois vem o anjo destruidor, os anjos que têm as armas destruidoras a executar todos aqueles que não receberam o selo do Deus vivo na sua fronte. O anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores. E o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens. Quer dizer, isso é a razão número 5. 5 razões que provam que a pessoa está perdida quando o seu nome é rejeitado no juízo investigativo. Porque aqui diz que as pessoas que foram rejeitadas não receberão o selo de Deus vivo, e então agora o anjo destruidor virá e exterminará por completo adultos e jovens que não receberam o selo do Deus vivo, porque não passaram no juízo investigativo. Os olhos de Deus não tosquenejam. Ele conhece todo pecado oculto aos olhos mortais. Os culpados sabem exatamente quais os pecados a confessar para que sua alma seja purificada diante de Deus. Jesus está lhes concedendo agora a oportunidade de confessar, de se arrependerem em profunda humildade e purificarem a vida pela obediência e o viver a verdade. Agora é o tempo de se endireitarem os erros e os pecados serem confessados, ou eles aparecerão diante do pecador no dia da ira de Deus. Irmãos, esta é a obra de preparação no dia antitípico da expiação. Confessar os pecados, analisar, examinar a nossa própria vida. Antes que Deus venha examinar a minha vida, eu tenho que examinar a minha vida e remover pela sua graça, confessar, remover, abandonar, todas aquelas coisas que aborrecem a Deus. Se hoje estais em paz com Deus, estais preparados para receber a Cristo se viesse hoje. Ou estais preparados para comparecer diante de Deus no juízo investigativo. Se você está preparado hoje, está em paz com Deus hoje, porque a tua mente, a tua consciência sabe se a pessoa é culpada, se você é culpado, você sente a culpa, você sabe que errou, sabe que pecou, você sabe o que fazer agora, que é arrependimento, confissão, com choro, com lágrimas, clamor diante de Deus, e Ele prometeu perdoar e purificar a nossa vida. Ficou claro? O juízo investigativo? Agora é o momento de preparar-nos para o juízo investigativo, não para a volta de Jesus, porque o juízo investigativo vem antes. Agora, vamos tocar um pouquinho, em alguns momentos, o juízo do milenar, dos 1000 anos, e o juízo executivo ao final dos 1000 anos. Começando então com o juízo milenar. Salmo 149, 7. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Esse é o juízo milenar. Os santos de Deus, que estarão já no céu por 1000 anos, agora vão examinar os casos um por um dos que não vão se salvar, dos perdidos. E vão colocar ao lado de cada nome a sentença de qual será a quantidade de sofrimento que devem passar no dia da execução do juízo executivo, de acordo com os seus pecados e com a sua culpa. Porque assim como a recompensa é proporcional às nossas ações nesta vida, assim também a culpa, o castigo será de acordo com a nossa culpa. Quanto mais culpa, mais sofrimento. Menos culpa, menos sofrimento. Assim como ensina a palavra de Deus. E agora vai se examinar o caso dos ímpios, dos que não serão salvos, e se escreverá ao lado do nome deles a quantidade de sofrimento que devem suportar de acordo com a sua culpa.
Então virá o juízo executivo. O juízo executivo, estamos falando da segunda ressurreição, depois dos 1000 anos, quando a cidade santa desce do céu, os ímpios são ressuscitados ao redor da cidade, como a areia do mar, como diz Apocalipse, e cada um é julgado pelas suas obras. Os livros se abrem novamente, e agora cada um é julgado para receber de acordo com as suas obras, e de acordo com a sentença escrita no nome deles, que está determinando a quantidade de sofrimento que cada um deve receber. Porque veja bem, o castigo do pecado não é só a morte eterna, também é o sofrimento. Sofrimento e morte. Jesus suportou os dois. Quando Jesus tomou o lugar do homem caído e pagou pelo preço do meu pecado, do teu pecado, ele suportou as duas coisas. Sofrimento e, finalmente, sofrimento físico, estou falando. Sofrimento físico e sofrimento mental, angústia pelo pecado. E, finalmente, então, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Isso Jesus sentiu, a separação, a angústia da separação de Deus. Isaías 66, 24. Isaías 66, 24 é um dos versículos mais difíceis de entender de toda a Bíblia. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Está falando da segunda ressurreição, do lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Sairão e verão os cadáveres dos que pecaram, prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. O que é isso de verme? Que verme é esse? Em espanhol diz o gusano, o verme. O gusano é um verme. Um verme. O verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Será um horror para toda a carne. E sabe que Jesus usou a mesma expressão? Está no livro de Marcos. Marcos capítulo 9, 43 a 48. Que interessante. Vamos ler. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho ou verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho ou o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho ou o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Que difícil, hein? Entende o que é essa coisa de bicho, de verme? É um verme. Um verme. Graças a Deus pelo espírito de profecia, pela inspiração da irmã Ellen White. Ela somente tem um texto em todos os seus escritos que descreve, que explica essa questão do verme. Vamos ler. Está no livro Primeiros Escritos, página 294, parágrafo 1. Satanás precipita-se para o meio dos seus seguidores. Está falando depois da segunda ressurreição. Quando os ímpios ressuscitam, Satanás é solto da prisão e agora quer enganar aquela grande multidão que ressuscitou. Satanás precipita-se para o meio de seus seguidores e procura instigar a multidão à atividade. Mas fogo de Deus, procedente do céu, derrama-se sobre eles, e os grandes homens, e os homens poderosos, os nobres e os pobres e miseráveis, todos são juntamente consumidos. Vi que alguns foram destruídos rapidamente, enquanto outros sofreram mais tempo. Foram castigados segundo as ações feitas no corpo. Alguns ficaram muitos dias a consumir-se, e precisamente enquanto houvesse uma parte deles a ser consumida,
permaneceu toda a sensação do sofrimento. Disse o anjo: o verme da vida não morrerá, seu fogo não se apagará, enquanto houver a mínima partícula para ele devorar. Impressionante! O verme significa o verme da vida. O verme da vida não morrerá e o fogo não se apagará. Cada um vai sofrer no tempo determinado de acordo com as suas culpas, suas ações. Uma pessoa pode ser queimada em questão de segundos e perder a consciência e ser carbonizada e virar cinzas. Outros vão ser queimados durante dias. E durante todos esses dias a sua consciência ficará intacta. A pessoa vai ser preservada para sentir a totalidade da dor física e da angústia mental, enquanto houver uma parte do seu corpo para ser consumida. Isso é bem diferente do fogo normal e comum de hoje em dia. Muitas pessoas morrem queimadas hoje em dia, seja num acidente de carro ou um acidente de uma casa. Quando uma pessoa morre queimada hoje em dia, em questão de segundos ela perde a sua consciência e está inconsciente à dor e ao sofrimento. Mas o fogo do inferno é diferente. A pessoa vai ficar consciente para o sofrimento físico e angústia mental desgarrador. Sofrimento físico desgarrador, angústia mental desgarradora. Por horas, até que o seu tempo que lhe foi assignado se cumpra. Se a ela foi assignada 1 hora de sofrimento no inferno, 1 hora ficará queimando, talvez a metade do seu corpo estará queimada, pulverizada, carbonizada, mas ela estará plenamente consciente para sentir o sofrimento físico e a angústia, de acordo com a sua culpa. O verme da vida não morrerá, e o seu fogo não se apagará, até que tenha cumprido o tempo assignado a cada pessoa. Ficou claro? Impressionante, né? Mas então, Lucas, capítulo 12, 47, amplia mais o panorama. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quem que recebeu muito? Nós, os adventistas do sétimo dia, mais conhecimento do que qualquer outra denominação e igreja na face da terra. Portanto, Deus vai pedir muito, exigir muito de nós. E se nós não aproveitamos essa grande salvação, seremos os mais culpados de que qualquer outro ser no dia da condenação. Sofreremos os efeitos do fogo, da condenação, do lago de fogo, por muito mais tempo. Nosso sofrimento mental, angústia mental e sofrimento físico serão muito mais intensos e mais prolongados do que uma pessoa que não conheceu a vontade de Deus como nós conhecemos. Isso é de pensar, né? Não podemos deixar passar, não podemos menosprezar essa grande salvação, irmãos. Deixemos tudo que nos atrapalha, deixemos tudo que nos agarra, nos faz prender a este mundo, coloquemos o nosso coração na pátria celestial, nas coisas do céu. Chegou o tempo em que toda pessoa deveria entender que tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. Precisamos entender o que temos de fazer para sermos salvos. Olhando para o alto, capítulo 50, nós, como adventistas do sétimo dia, necessitamos desesperadamente entender o que devemos fazer para sermos salvos. E parece que muita gente não sabe. Vigiai, pois, para que vindo ele de repente, não vos ache dormindo. A essas alturas, cada um deve entender claramente o que está escrito nesse versículo. Vigiai, para que vindo ele em juízo para examinar o teu caso,
não vos ache dormindo, quer dizer, despreparado, e que o seu nome possa ser apagado do livro da vida e possa perder essa salvação tão grande, comprada a um preço infinito. Meu irmão, despertemos, vigiemos e oremos como nunca antes, porque o tempo se aproxima. E em breve, muito breve, começará o juízo investigativo pelo caso dos vivos. E nós seremos os primeiros a sermos avaliados e julgados. Que Deus te abençoe e a mim também. Em nome de Jesus. Amém.